Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. No capítulo 28 de Mateus, nós encontramos algumas riquezas. A partir desse verso 18, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos temas que a palavra de Deus nos fala, e é extremamente relevante para os nossos dias, se dá na questão da autoridade do crente. Qual é a nossa autoridade? Qual é a nossa posição em Cristo Jesus? O que a cruz conquistou para nós? Existem muitos temas relacionados a essa verdade que primeiramente foi conquistada na cruz. Mas o tema principal da mensagem de hoje, eu quero falar sobre autoridade do crente. Qual é a nossa autoridade? O que nós podemos e o que nós não podemos exercer na vida de fé, no exercício da fé cristã. É importante que cada crente saiba quem ele é. É importante que cada crente tenha consciência da autoridade que está nas suas mãos. Em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: No demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia, de uma forma muito clara, ela nos reporta a estar totalmente revestido pelo Senhor. E ainda, ele diz que, revestidos assim, nós temos poder para vencer toda a autoridade do diabo, toda a influência do diabo, todo o engano do diabo. Se o crente não for fortalecido no Senhor, na força do seu poder, ele pode ser um alvo fácil para os ataques satânicos. O diabo, ele anda em derredor, procurando quem possa tragar. É incansável a sua busca em tentar fazer com que os filhos de Deus, de alguma forma, eles tropecem, caiam e eles desapareçam do cenário da fé cristã. A intenção dele é humilhar tantos homens a tal ponto de ele conseguir atingir o coração de Deus. Deus se importa com você, Deus se importa com os seus filhos, e Ele quer que seus filhos tenham uma vida abundante em todas as áreas, sejam abundantes na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, em todas as áreas de relacionamento, em suas vidas financeiras. Deus quer que você seja em todo tempo, em todo lugar, um homem, uma mulher abençoada. Você precisa entender que quando Cristo veio ao mundo e morreu no nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação, Ele também concedeu dons aos homens. Ele estabeleceu princípios que podem nos firmar para toda a eternidade. Nenhum homem precisa viver humilhado, nenhuma pessoa precisa viver escravizada pelos enganos do diabo. Você pode ter uma vida totalmente abençoada, mas essa escolha, ela parte de você. A parte de Cristo foi nos dar as condições para, e quando Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, Ele cumpriu este propósito de Deus, de tornar o homem mais uma vez, e colocar o homem mais uma vez num local, numa posição de autoridade. A autoridade para reinar em todas as áreas da vida. O inimigo não pode, de forma alguma, triunfar sobre você, porque o Senhor Jesus já o venceu. E o fato de Ele ter vencido, Ele faz com que sejamos mais do que vencedores. Temos a vitória estabelecida. Os princípios da fé cristã estão todos alinhados. A palavra de Deus é perfeita. Ela refrigera a alma, ela é cura. A palavra de Deus, ela estabelece princípios que eu e você precisamos conhecer. O princípio desta ministração, ele fala sobre autoridade. Qual é a sua autoridade em Cristo? Onde você pode agir? Onde você pode atuar? Bom, ele disse que você poderia pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal te alcançaria. Ele disse que
ao colocar as suas mãos sobre pessoas, elas ficariam curadas, os enfermos seriam curados, pessoas que eram oprimidas pelo inimigo, possessas em sua vida comum e diária, elas se tornariam livres, porque você pode expulsar demônios. E ainda, o mal que o mundo projeta, as coisas que podem de alguma forma te envenenar ou de alguma forma podem prejudicar a tua vida, o Senhor diz: nada te fará mal. O grande segredo dessas verdades está registrado nos versos finais, quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Cristo, ele vai estar presente em todo momento na minha e na sua vida. Agora, eu preciso trabalhar essa verdade bíblica desse dia, a questão da nossa autoridade como filhos de Deus, a autoridade do crente. Muitos irmãos, apesar de viverem uma vida toda dentro da igreja, nunca se sentem com essa autoridade que vem dos céus. Eles passam mendigando as bênçãos de Deus, eles passam clamando, como se nunca alcançassem. Eles oram com toda a sinceridade do coração, mas a realidade é que eles nunca desfrutam da graça e do poder de Deus, porque eles atrelam a autoridade a um conjunto de obras que eles mesmos fazem. Atrelam o poder de Deus a resultados adquiridos pelo tanto que jejuam, por um período de vigilância, e eles atribuem isso. Nós precisamos nos preparar para fazer a obra de Deus. Bom, os preparos bíblicos, eles são evidentemente necessários. Você vai precisar um conjunto de coisas, eu não tenho dúvida disso. A partir do momento que você recebe Jesus, você começa uma caminhada de grandes vitórias. Os pequenos degraus, talvez eles sejam atingidos com maior facilidade, mas você precisa, além de vencer, permanecer nesse espírito de fé, na graça que está em Cristo Jesus. Então, as vitórias, elas são continuadas, e você, passo a passo, você vai crescendo. Crescer na graça, crescer em fé, é o resultado natural de todo e qualquer filho de Deus. Você, ao conhecer Jesus, ele estabelece para você um caminho de crescimento, ele estabelece em você um momento em que você pode, dia após dia, viver as realidades de milagres, realidades de curas, realidades de libertação. Você é um agente de Deus, um agente da paz, e Deus quer que você esteja totalmente habilitado, completamente capacitado para toda a obra. Isso não são palavras, chavões que vão nos levar a uma vida de autoridade. Você pode descobrir centenas de frases, se apoiar em alguma delas e assim mesmo não receber nada. Graça e autoridade, elas vêm do Senhor. O Senhor Jesus tem prazer em conceder aos seus filhos essa autoridade. Ele diz, em Efésios, no capítulo 6, que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse paralelo precisa ser bem observado. Você nunca vai estar firme contra as astutas ciladas do diabo se primeiro você não estiver revestido do poder de Deus, da armadura de Deus, da graça que vem de Deus. Então é necessário, completamente necessário, que você se revista dessas verdades. Essas verdades, elas falam como capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, cinturão da paz, calção dos pés na preparação do Espírito, escudo da fé. Esses elementos, todos eles são necessários. Eles não trabalham individualmente, eles trabalham em conjunto. Você se capacita, a sua parte é permitir que essa influência do Espírito Santo, ela esteja presente em sua vida. Você precisa ter a necessidade de estar sempre revestido dessa forma. Qual é a diferença de estar ou de não estar revestido? Observe só uma coisa. Uma pessoa comum, simples, uma pessoa social qualquer, ela pode parar no meio de trânsito, levantar sua mão e solicitar que os carros parem pelos gestos que ela faz, e podem ser até semelhantes a algumas pessoas do ramo, policiais nas suas diversas categorias.
mas a tendência é que as pessoas não vão respeitar aquela pessoa que simplesmente faz sinais. Mas agora, quando um policial ele se reveste da sua farda, da sua armadura, ao levantar a sua mão, qualquer veículo vai parar. Somente infratores não param, mas qualquer pessoa do bem vai parar. E ela pode estar pilotando um carro pequeno, ou ela pode estar dirigindo um grande veículo, pode estar dirigindo um grande caminhão, mas aquela pessoa vestida com a armadura, vestido com o seu fardamento, tem autoridade para fazer parar qualquer veículo. Escute bem isso. A questão da autoridade, ela não está relacionada ao quanto você é forte, mas está relacionado ao quanto você está preparado, pronto para isso. A forma da preparação que um homem vai ter, que uma mulher vai ter, está intrínseca em vida de oração, leitura da palavra, conhecimento bíblico geral. As pessoas se preparam dessa forma. Alguém pode dizer, mas a palavra diz que nós estaríamos na presença de autoridades e o Espírito Santo falaria em nosso lugar. Ele nos faria lembrar todas as coisas que Deus tinha ensinado. Isso é uma verdade. Mas lembre, Ele nos fará lembrar. Ele não nos fará adivinhar. Tem pessoas que querem uma suposta revelação o tempo inteiro. E isso não acontece. Alguém pode perguntar, pastor, as pessoas têm revelação? Sim, as pessoas têm revelação e muitas vezes Deus fala dessa forma. Só que a Escritura Sagrada diz que você precisa examinar as Escrituras, abraçar-se a ela, amar as Escrituras, amar a Palavra de Deus. Essa é a grande verdade das vitórias que vão vir sobre a sua vida. Você nunca será um vencedor completo se você não conhecer as Escrituras, porque ela é a base de toda a informação e de todo o poder de Deus. O poder de Deus se estabelece pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus falando com os homens. Então, a autoridade espiritual é resultado do seu relacionamento com a Palavra de Deus, com a vida de oração, com o seu testemunho pessoal. Deus quer agir através de você e vai fazer isso com muita graça. Mas você precisa estar pronto para essa grande tarefa. Agora, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu há alguns anos atrás. Às vezes nós falarmos sobre autoridade, expulsar demônios, curar enfermos, ele, para muitas pessoas, pode estar só no plano teórico, e eu quero falar de algo que aconteceu, um testemunho pessoal. Alguns anos atrás, eu e a Raquel fomos visitar um casal, a prática normal do pastoreio. Eles passavam por uma crise dentro do seu relacionamento, e nós, ao visitá-los, ficamos ali por algum tempo. Eles nos trouxeram algumas informações, estávamos trabalhando sobre esse assunto. Próximo das 10h30, das 22h30, às 10h30 da noite, chegou na casa deste casal um outro casal, um homem trazendo sua esposa aos empurrões e agredindo ela verbalmente e fisicamente. E eu fui apresentado a este homem nesse conjunto de informações. Estávamos neste momento assentados à mesa, a uma cozinha, e quando este homem chegou empurrando sua esposa, eu fui apresentado como pastor a ele. E ele disse, que bom que o senhor é pastor. Ele disse, então o senhor cuida dessa peste, porque senão eu vou comer o coração dela num carreteiro. Essa mulher, junto com a minha esposa e a esposa desse casal que visitávamos, se retiraram para o quarto e foram conversar. O dono da casa, ele cedeu espaço para que eu conversasse com este homem. Então se desenrola uma conversa muito interessante. Alguns pontos especiais que eu quero que você observe e saiba disso. Primeiro, ele era satanista. Naquela ocasião ele tinha 42 anos. E ele foi há 42 anos criado dentro dos centros de busca a Satanás. Por diversas vezes fez banhos de sangue, injetou sangue de bode nas suas veias e dele tirado
injetava também no bode. Essa transferência múltipla de sacrifícios e de inspirações demoníacas faziam parte da rotina dele. Por quase 1 hora, ele falou sem parar e todas as expressões dele se colocavam na seguinte disposição: ele ia matar aquela mulher. Ele ameaçou cada um de nós. E ao ameaçar, no momento, o Espírito Santo só me disse essa expressão: fica quieto, silencia. E eu ouvi, então, por quase 1 hora. Ao final, quando agora ele se retirava e deixou a mulher dele na casa desses amigos, quando ele se retirou, ele disse assim: o senhor quer tentar tirar o demônio que está em mim? Ele perguntou. Ele disse: já fui em algumas igrejas e mais de 300 não puderam fazer nada. Com quantos o senhor vai vir? E nessa afronta satânica, nessa afronta que era produzida por este homem, o Espírito Santo ainda me mandava silenciar. A minha vontade natural era expressar todas as informações bíblicas que eu tinha e expulsar aquele demônio, talvez até na minha própria vontade. O Espírito Santo continuava falando que era para mim silenciar. Ele levantou-se e quando ele ia embora, o Espírito Santo diz para ele, então vou reproduzir o que o Espírito Santo disse naquela noite. Ele diz assim: quando tu quiseres ser liberto, tu podes vir até onde eu estiver, não importa qual horário, se às 9, à meia-noite, às 3, às 6 da manhã, qualquer horário que tu quiseres vir, a hora que vires, o Senhor vai te libertar. Foi essa palavra que eu disse conforme a instrução do Espírito Santo. Para ele, aquelas informações que agora eu colocava, ele saiu, bateu a porta, pegou seu carro, saiu cantando pneu e foi embora. Mas para ele, essa expressão que eu disse era uma afronta, porque esses horários específicos para mim não diziam nada, mas para ele significavam horários de morte, horários de sacrifícios satânicos, horário em que ele produzia as suas ofertas, as suas oferendas a Satanás, horário que ele servia ao diabo para atribular pessoas. Ele ficou totalmente irritado e saiu fora. Alguns dias depois, ele me ligou, a minha esposa atendeu e ele disse: como é que é? Esse pastorzinho não vai vir orar? E ele disse: estou esperando ele. Enquanto ele falava isso, em viva voz estava o telefone, eu escutei e disse para ele assim: se tu quiseres ser liberto, venha hoje mesmo. Isso era sábado. Venha hoje mesmo ao culto e o Senhor vai te libertar. A esposa dele, já à noite desse sábado, ela estava no culto. E durante a ministração daquela noite, eu preguei e falamos sobre a graça que está revelada em Cristo Jesus, do amor de Deus pelas pessoas. E na hora do convite para a libertação e para as pessoas que quisessem receber Jesus como Senhor, essa mulher foi à frente. A Raquel começou a orar por ela. Raquel, minha esposa, começou a orar por ela. E ao orar, começou a expulsar os espíritos que abordavam aquela vida. Bom, paralelo a isso, estava acontecendo outra coisa. E eu quero que você escute isso. Enquanto eu pregava, eu percebi o auditório e aquele grupo de pessoas que estavam ali ouviu atentamente a palavra de Deus. Eu, em momento algum, observei e vi que este homem estava assentado ali na igreja. Algumas pessoas disseram que desde o início da pregação ele já estava ali. Alguns olhavam para ele e tinham a impressão e percebiam pelos olhos espirituais que as suas mãos eram grandes, suas unhas enormes, a cara dele deformada como demônio. Mas quero que você escute isso. Em momento algum eu percebi ele ali, não o tinha visto. E quando começou aquele momento de oração e de libertação, ele se levanta, empurrando violentamente as cadeiras para alguns lados, para um lado e outro, e começou a falar em línguas de demônios, para repreender a oração que a Raquel agora estava fazendo. Neste momento, o Espírito Santo tomou conta de todo aquele ambiente. Aquela casa de oração foi totalmente tomada pelo poder de Deus. E
alguns momentos depois de oração por libertação, este homem foi totalmente liberto. Depois desse momento de grande manifestação do poder de Deus, dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, em que a igreja ficou totalmente envolvida por esta manifestação de graça, de libertação, nós fomos até o carro deste homem que estava estacionado à frente da igreja, e do seu porta-mala nós pegamos alguns apetrechos: espada, capa, cálice, que segundo ele comia o cálice depois de alguns serviços que ele realizava, comia vidros, e trouxemos essas coisas. Ele entregou esses materiais para que ele pudesse ser totalmente liberto. Entregou a Bíblia do Satanismo, livro de São Cipriano, assinado com seu próprio sangue, conforme algumas oferendas que ele fazia e reproduzia para de alguma forma agradar a Satanás. Tudo isso ele deixou ali. E naquela noite ele entregou a vida a Jesus. Isso era um sábado à noite. No dia seguinte, nós fomos até a igreja, a matriz, onde estávamos realizando o culto de ceia, e nós testemunhamos isto que o Senhor fez. Haveria na noite ainda um batismo, e este homem, nesse mesmo dia, ele entrou nas águas batismais, entregando e confessando sua vida a Jesus. A família dele, nos dias seguintes, começou um processo de restauração, de cura, de libertação. Mais tarde, poucas semanas depois, pegamos todos aqueles materiais que estavam naquele congal, na casa dele. Havia centenas, inúmeros objetos e trabalhos que fazia ali. Era gigantesco o que existia lá. Por 2 viagens com o carro, levamos aquelas coisas todas e as queimamos todinhas naqueles dias que sucederam. A vida deste homem foi liberta pelo poder de Deus. A graça que o libertou e que o fez desistir daquelas ideias que permeavam a sua vida, comer o coração da esposa num carreteiro, matar esse, matar aquele, lançar maldições a uma e outra pessoa, foi tudo cancelado por um único motivo: pelo poder de Jesus Cristo, o poder de Deus que habita na vida de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa que crê no seu nome. Todos aqueles que creram no nome de Jesus, eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E o fato de você ser filho de Deus te dá autoridade para viver uma vida de excelência em todas as áreas. Você pode ser completamente abençoado, totalmente revestido do poder de Deus. Para isso, você precisa se colocar diante dele e para ele. O Senhor nos deu autoridade. Veja, o Senhor nos deu autoridade para vencer o diabo. Essa autoridade está na sua vida. Ela faz parte de você. Você querendo ou não, ela faz parte da sua vida. Você usando ou não, ela faz parte da sua vida. Isso não é mágica, isso não é algo que algumas pessoas privilegiadas podem ter. Não, isso é para todo aquele que crê no nome de Jesus. O fato de você crer te reporta para um outro nível de fé. A expressão nível de fé, escute bem isso, alguém pode não entender, então eu quero explicar. A questão nível de fé, o Senhor compara essa situação a um primeiro momento, quando ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: lança-te ao mar, e assim vai acontecer. Então entenda, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças, a menor de todas as sementes, você já remove os montes. Só que entenda a parte final e conceitual dessa verdade. O grão de mostarda não permanece grão de mostarda. Ele vai se desenvolver em uma das maiores hortaliças. Ela é gigantesca. Então a sua fé, ela está crescendo. A sua fé hoje, ela pode ter, vamos dizer, o nível 2, mas Deus quer que você tenha a fé nível 10. Você precisa crescer em fé. Esta é a vitória que vence o mundo, está escrito, a vossa fé. A vossa fé, ela permanentemente, ela está em crescimento, ela nunca para. Se ela parar, você está com problemas. A Galeria da Fé fala de coisas maravilhosas, coisas excelentes. Entre os seus versos, após apresentar vários vitoriosos pelo uso da fé, ela diz assim: da fraqueza tirarão forças,
da fraqueza tirar forças. Das suas incapacidades, Deus pode suscitar força suficiente para derrotar todo projeto maligno. Deus sempre vai agir em teu favor. Deus está interessado em que você seja um homem e uma mulher vitoriosa. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente habilidosa no trato do Evangelho. Você precisa conhecer as Escrituras. E eu quero compartilhar uma última verdade para este dia. Algumas pessoas, elas se reportam e dizem exatamente assim: pastor, eu estou orando, mas parece que Deus está em silêncio. Eu não escuto a sua voz. Eu não consigo perceber se Ele está ou não está falando. Então eu quero que você escute mais isso. Algumas pessoas na área da pedagogia, do magistério, no ensino da educação, elas passam a cada trimestre, conforme o regime escolar, as crianças vão passar por uma prova. E nessa prova, o mestre, ele vai permanecer em silêncio enquanto ela é provada em algumas áreas. Tempos difíceis. Quem já estudou sabe a pressão de passar por uma prova. Muitos, às vezes, não sabem como fazer, eles procuram até colar. Eles dão as olhadinhas para o lado para ver qual é o caminho de saída. Mas não há caminho de saída para quem está em prova. E o mestre, ele está ali junto de você. Você sabe que ele está ali, mas você não percebe ele como mestre, auxiliar, ajudador nesse momento. Você questiona por que ele está em silêncio. Algumas crianças ainda pedem: a senhora poderia dar uma dica? Eu quero dizer uma coisa: no meio da sua prova, por mais que Deus esteja em silêncio, não significa que Ele não está junto de você. Ele está perto e torcendo para você tirar um 10, torcendo para você ser totalmente abençoado e aprovado nesse grande momento da sua vida. Se você está passando por prova, Deus está junto com você e quer te ajudar. Ele quer te fazer vencer essas batalhas que estão diante de você. Ele te ensinou, Ele te preparou, Ele te adestrou para essa grande verdade. Ele permitiu que a sua palavra fosse ministrada sobre a sua vida ao longo de muitos anos. Você é uma pessoa instruída na palavra de Deus. Só que tem um detalhe: muitos não sabem que pode fazer a prova e serem aprovados. Muitos pensam que na prova serão derrotados, vão tirar uma nota vermelha. Bom, o Senhor torce por você. Ele quer que você tenha autoridade, a autoridade de Deus na sua vida. E a autoridade já foi conquistada. A autoridade, você não vai de um momento para outro adquirir ela assim, num lance qualquer. Não, a autoridade é construída na sua vida pelo exercício do conhecimento da palavra de Deus, pela vida relacionada à oração, pelo testemunho de fé, pelo equilíbrio em todas as ações do ministério. A vida de fé, ela te dá algo que se chama autoridade. E autoridade espiritual é o que o Senhor quer que você tenha. Então, se comporte como filho de Deus, receba sobre a sua vida toda a armadura de Deus e viva uma vida abençoada e vitoriosa. Deus te deu autoridade. Vai usar ou não, a escolha é sua. Eu espero que você entenda essa mensagem e creia no poder de Deus. Não creia nas dúvidas, não creia nas murmurações, não creia naqueles que profetizam as maldições ou só tempos de derrota. Você é filho de Deus, você é um vencedor. Então viva de uma vida totalmente abençoada. Eu quero orar com você nesse momento. Entenda uma coisa: diante de qualquer circunstância, Deus está com você. Ele te ama. Para Deus, você é a coisa mais linda que Ele já fez. Para Deus, você é a menina dos seus olhos. Para Deus, você é revestido de autoridade que procede dos céus. Incline a sua cabeça e ore comigo. Pai, eu peço que cada um dos seus filhos que estão ouvindo essa mensagem, simples, ó Pai, mas que revela um tema extremamente importante, que eles sejam abençoados, ó Pai, e que eles possam viver com a autoridade do Espírito, que eles possam ter as suas vidas totalmente, Senhor, aliançadas contigo, em alinhamento com a Tua Palavra, e que eles desfrutem do Teu poder em todo o tempo. Assim eu oro, eu os abençoo, no nome de Jesus. Amém e amém.